Pronto, gravação está iniciada. Pronto. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos aqui do GD7, Avaliação em Educação Matemática. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Se quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade, né? Seria ótimo conhecer cada um de vocês antes de iniciarmos. Vou me apresentar, eu sou a professora Mariângela Brandalize, eu trabalho aqui na UEPG, no programa de pós-graduação em educação e no programa de ensino de ciências e educação matemática, que é mais recente, né? Ele foi criado em 2017, então eu me inseri nesse programa mais recentemente, porque nós só tínhamos aqui o programa em educação. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite da coordenação do EPREM, né, para estar aqui discutindo um pouco sobre avaliação, que é um tema tão complexo em qualquer área do conhecimento, e na nossa área aqui em matemática. Eu sou professora de matemática, minha licenciatura foi em matemática, mas eu acabei na pós-graduação estudando avaliação em educação e, por consequência, também na área de matemática a gente trabalha, né, porque existe, assim, uma amplitude, né, na discussão sobre avaliação em educação. Então, agradeço a Suzimere e aos demais membros do comitê científico do evento, e quero estar aqui, né, para a gente dialogar sobre a avaliação em educação e em educação matemática. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Se vocês puderem se apresentar, porque nós estamos em poucos, acho que seria interessante. Pode ser? Pode ser. Pode ser eu? Pode. Ordem alfabética, Ademir. Ademir Basso, trabalho no Colégio Estadual Presidente Arthur Costa e Silva, em Mariópolis, um município do sudoeste do Paraná, 6.300 habitantes. Então, é um município pequeno, trabalho com matemática, física e educação financeira, e também trabalho na Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, em Clevelândia, um município próximo a nós, uma faculdade onde o município aqui mantém ela com recursos do meio ambiente, por conta dos 3 parques ambientais que eles conservam no município. O tema de avaliação veio no final da graduação e depois, com a especialização, mestrado e doutorado, sempre trabalhando a avaliação em matemática. Me apaixonei pelo tema e estou aqui para aprender com vocês. Uma honra estar aqui com a professora Mari e com vocês todos. Obrigada, Ademir. Quem mais gostaria de se apresentar? O Jader, que está ali. Pode ser, Jader? Pode ser sim, professora. Meu nome é Jader, eu sou aluno do programa de mestrado da UTF-PR do campus de Londrina. É multicampus, então é campus Londrina e Cornélio Procópio. E eu me inscrevi para participar aqui do GD, porque a minha pesquisa vai tratar um pouco do tema da avaliação, que eu trabalho com educação do campo, e mais especificamente com as escolas itinerantes, e a gente vai olhar para avaliação por meio dos pareceres. Então, é um tema também que tem me atraído aí, eu tenho me interessado bastante. Então, eu vim participar do GD para aprender bastante com vocês aí. Jader, bem-vindo. A Bianca? Obrigado. Bom, então, eu já falei um pouquinho antes, né, mas eu vou repetir. Meu nome é Bianca, eu sou natural da cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, mas me mudei aqui para Curitiba para poder fazer um mestrado. Iniciei há pouco tempo na docência e eu já venho pesquisando sobre modelagem matemática, né, desde o TCC, e acabei me direcionando para avaliação em modelagem matemática agora no mestrado. Então, como eu disse antes, tenho certeza que vou aprender muito com vocês aqui nessa discussão. Quem mais gostaria? O Emanuel, a Ana Júlia estão aí? Não? Ela colocou no chat aí. Ai, deixa eu ver aqui. Estou sem áudio, não sou acadêmica de matemática. Mas sou acadêmica da matemática, tá bom. Marceli Bonato. A Bianca já foi.
O Emanuel não falou. Mas então nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês? Qual é a dinâmica do nosso GT? Por ser online, né, eu vou fazer uma apresentação agora e depois nós abriremos para discussão. E poderemos retornar aos slides, né? Eu vou disponibilizar os slides para vocês depois, se vocês tiverem interesse. Não tem problema, não há necessidade de vocês ficarem anotando, assim, a não ser que vocês desejem alguma questão, né, mas os slides eu vou disponibilizar. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão enxergando? Sim. 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 Então, vamos lá. Bom, então, o título do GD, né, ficou Avaliação em Educação Matemática. Na verdade, quando nós falamos em avaliação, né, nós temos aqui um campo de investigação hoje já bem mais consolidado que vamos dizer assim, há décadas anteriores, né, e o campo da avaliação vem se ampliando aqui no Brasil mais recentemente, né, da década de 80, 90, embora existissem profissionais que discutiam a avaliação, mas hoje a avaliação já tem, assim, vamos dizer assim, uma representatividade, né, na área da educação. Então, surgiram muitos grupos, né, de estudo em avaliação, programas de pós-graduação que discutem avaliação, que têm linhas de pesquisa em avaliação, e na área de educação matemática, nós temos alguns profissionais que já desenvolveram pesquisas, né, como o caso da professora Regina Buriasco, que é uma referência nacional e até internacional na área de avaliação em matemática, né, e isso é muito importante. Nós temos pesquisas já consolidadas, tem a Maria Ortigão, lá do Rio de Janeiro também, enfim, temos vários profissionais que já fizeram seus mestrados, doutorados, trabalhando com avaliação. Eu, particularmente, fiz doutorado na PUC de São Paulo, então eu pesquisei avaliação, na época, né, avaliação de escolas, por conta da linha do programa. Mas eu tenho um grupo de pesquisa aqui na UEPG, que é o GPEA, que é um grupo de pesquisa em política educacional e avaliação. Esse grupo, né, nesse grupo nós temos alunos dos 2 programas de pós-graduação que eu atuo, e nós temos trabalhado muito com avaliação das aprendizagens para as licenciaturas em geral, né, pesquisas que envolvem assim, a avaliação, a formação em avaliação dos licenciados. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco daquilo que nós temos discutido no nosso grupo de pesquisa, e com foco para a matemática em alguns aspectos. Então, a live vai estar assim organizada. Primeiro eu vou falar um pouquinho da avaliação das aprendizagens, né? Aí eu vou trazer para vocês uma proposta que o nosso grupo desenvolveu, está desenvolvendo ainda, de planejamento integrado, ensino, avaliação, aprendizagem. Nesse planejamento, a gente traz alguns elementos, né, de avaliação, e dentre eles nós vamos discutir nessa live a avaliação por rubricas, e aí abriremos para discussão, certo? Mas vocês fiquem à vontade, se quiserem interferir em alguma questão, aí é importante. Então, o que nós podemos falar dessas tendências atuais de avaliação no campo da educação matemática, e principalmente com foco na avaliação da aprendizagem? Porque quando nós falamos em avaliação, em educação, nós temos diferentes, vamos dizer assim, domínios da avaliação em educação. Avaliação em larga escala, avaliação de currículo, avaliação de docente, avaliação de políticas, avaliação de programas, e dentre essas e outras, nós temos avaliação das aprendizagens. Então, nós chamamos de domínio ou de dimensão da avaliação educacional. Então, é importante para vocês que colocaram aqui, eu estou começando a estudar avaliação.
quando você define o teu objeto de investigação, você deverá ter clareza, né, dessas particularidades, porque até há um tempo atrás falava-se assim, avaliação em educação entrava tudo, entrava avaliação da aprendizagem, avaliação de sistemas, avaliação de currículo. Claro, a avaliação em educação, vamos dizer assim, ela contém, né, todos esses domínios. E hoje nós temos, assim, diferentes pesquisas sobre esses domínios, ou sobre esses objetos de avaliação. A gente usa mais o termo domínio ou dimensão da avaliação educacional. Até tem um professor, que é o Merindo Janela Afonso, ele enfoca muito isso, a complexidade que é estudar a avaliação por conta, né, dessa amplitude de possibilidades. Então, a primeira questão que eu defino aqui com vocês é que a minha abordagem estará mais voltada para a avaliação das aprendizagens. Por quê? Porque também a avaliação da aprendizagem não se dissocia da avaliação da escola, da avaliação de sistema, de sistemas educacionais. Então, claro que tudo isso interfere, mas limitando um pouco a discussão aqui, a gente vai falar de avaliação das aprendizagens. Então, quando a gente fala da avaliação das aprendizagens, a gente tem que ter em mente, né, que nós estamos aqui nesse GD falando de avaliação na educação matemática, ou seja, nos processos de ensinar e aprender matemática, que a gente trabalha nessa perspectiva, que a educação matemática envolve o ensino, aprendizagem e matemática, né, falando de uma maneira bem aligerada aqui, e, portanto, a avaliação é um dos elementos fundamentais, né, na área da educação matemática. Aí que a gente quer avançar, né, nos nossos estudos sobre avaliação na área de educação matemática. Podemos estudar também, na área de educação matemática, a avaliação em larga escala do SAEB, dos sistemas de avaliação dos estados, podemos estudar do PISA, enfim. Mas aqui, nessa fala que eu vou fazer, é sobre avaliação da aprendizagem, principalmente. Então, aqui nós temos vocês todos, alguns estão atuando, outros não. Nós temos professores que atuam tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, vejam, os fundamentos da avaliação, eles são os mesmos, independente do nível de aprendizagem, do nível de escolaridade, desculpe. Então, quando a gente fala em educação básica, educação superior, e a gente vai discutir a avaliação das aprendizagens, nós temos muitos elementos a considerar, porque a avaliação, ela faz parte desse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos que entender o currículo daquele nível, daquela turma, ou daquele ano de escolaridade, ou se é da educação infantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Temos que ter clareza, né, desse currículo, no nosso caso, o currículo para a área de matemática. Que objetivos nós temos, que conteúdos são propostos para o nosso trabalho, como é que a gente faz o planejamento. Então, esses elementos todos, né, eles precisam estar, assim, vamos dizer assim, considerados, integrados, né? Então, nós temos metodologias, critérios, rubricas, instrumentos, feedback, notas, conceitos, pareceres, né? Como o Jader falou, quero estudar os pareceres. Aí, como é que eu começo um trabalho, né, de pesquisa, pensando em chegar lá na análise dos pareceres? Então, eu preciso considerar todo esse contexto que envolve a avaliação, tá? E nesse caso, a gente está falando da avaliação da aprendizagem. O que eu comento com vocês? Que, se nós olharmos para a produção científica sobre avaliação, existem muitos trabalhos sobre avaliação da aprendizagem. Por quê? Porque, historicamente, a origem dos estudos em avaliação começaram com avaliação de currículo, para analisar o currículo, para ver a aprendizagem do aluno. Então, nós temos, assim, se a gente estuda a evolução das concepções de avaliação, vocês poderão consultar, por exemplo, um livro do Guba e Lincoln, que traz as gerações da avaliação. A geração era entendida como medida, utilizada para fazer testes. Lá no início do século passado, né,
E aí depois começou-se a estudar, observando que a avaliação tinha que estar atrelada a objetivos, que não podia ser somente a partir de testes e provas no finais de períodos determinados. Aí, com o estudo dos currículos, com o Michael Scriven, começa uma discussão sobre a necessidade de atrelar, né, com o Tyler também, com os objetivos educacionais. Daí veio um período em que a gente fazia avaliação baseada nos objetivos, depois atribuindo um valor, uma geração que chama do mérito ou do julgamento de valor. E, recentemente, né, dos anos 90 para cá, nós temos a preocupação de ter uma perspectiva de avaliação mais crítica, que esses autores consideram como uma avaliação como negociação, uma avaliação mais participativa, né? E aí, nesse sentido, nós temos muitos trabalhos em diferentes países, né? Em Portugal, nós temos vários autores de avaliação que são renomados internacionalmente, nós temos também nos Estados Unidos, que foram os precursores, né? Stake, que trouxe uma série de, vamos dizer assim, de modelagens da avaliação, mas numa perspectiva mais ampla. Então, o que a gente pode dizer é que a teoria em avaliação, ela avançou muito. No entanto, as práticas avaliativas ainda continuam muito arraigadas naquelas concepções antiquadas de medida, teste, classificação e certificação. E nesses estudos, né, que nós temos possibilidade de averiguar, os resultados mostram que a avaliação da aprendizagem ela tem que ter uma outra perspectiva, não essa somente para certificação, como, por exemplo, um aluno tira uma nota 7 para ser aprovado, e será aprovado, ou um conceito, diferenciar diferentes conceitos nesse contexto da avaliação, o que é um exame, o que é uma prova, aquela confusão que as pessoas dizem, eu vou fazer uma avaliação, na verdade, você, dependendo da concepção que você tem, você faz avaliação durante todo o teu processo de ensino e da aprendizagem dos alunos. Mas se você tem uma perspectiva mais tradicional, assentada numa perspectiva que a gente chama de racionalista ou positivista, você vai simplesmente trabalhar naquele foco. Eu dou a minha aula, né, o aluno faz uma prova, um teste, e a nota é aquela e pronto. E numa perspectiva de avaliação da aprendizagem, com uma característica que venha a contribuir para o desenvolvimento do aluno, do estudante, é diferente. Então, a avaliação tem que estar inserida no processo, e a avaliação se caracteriza com o processo. Então, o que eu quero afirmar aqui? Que a teoria e as pesquisas já realizadas, elas mostram isso. Tem uma pesquisa de Black e William, que eles fizeram sobre avaliação formativa, durante 20 anos eles fizeram essa pesquisa, e eles dizem que essa pesquisa revela, assim, o quanto os alunos aprendem melhor e têm resultados melhores na sua vida acadêmica quando a avaliação tem uma perspectiva mais processual. Então, o que nós temos que pensar, e vocês que estão aqui provavelmente estão atuando, ou já fizeram pós-graduação, ou estão fazendo, vão fazer, a importância, né, da formação em avaliação, porque os autores trazem muito essa questão. Muitos docentes não fazem avaliações mais críticas ou numa perspectiva mais processual, porque não têm uma formação em avaliação. E por que eles não têm? Porque na graduação, geralmente, a avaliação é discutida num curso de didática, com uma carga horária de horas-aula ali dentro da disciplina de didática. Poucos cursos já incluíram na sua matriz curricular uma disciplina sobre avaliação. Por exemplo, aqui na UEPG, nós conseguimos, no curso de pedagogia, colocar uma disciplina, planejamento e avaliação educacional. Então, vejam, essa disciplina, ela assim, mudou a concepção dos alunos quanto à avaliação,
quanto aos conceitos, o que significa avaliação, quais são as modalidades de avaliação e tudo mais. Então, nós não podemos pensar que a formação em avaliação vai ocorrer somente na formação continuada e de forma aligerada, porque é um tema muito complexo. A gente precisa estudar avaliação sempre. E se nós somos professores, né, nós fazemos isso, faz parte do nosso métier, do nosso dia a dia de trabalho. E a gente diz assim, que a avaliação é o coração que pulsa na sala de aula e no processo ensino-aprendizagem, porque nós estamos o tempo todo trabalhando, ensinando os alunos, né, ensinando de tal modo que os alunos venham aprender, e para que a gente veja se ele está aprendendo, nós temos que avaliar, né, seja de forma informal ou formal. Por mais que a gente diga que é informal, às vezes ela não permite certos registros, mas nós fazemos isso cotidianamente. Então, nós temos que ter clareza desses conceitos. E, como a gente estava conversando anteriormente aqui, é complexo, mas é apaixonante, né? Eu me apaixonei por avaliação, porque eu sempre trabalhei com matemática, com estatística, e eu queria trabalhar na minha vida profissional muito com estatística, com indicadores. Aí eu parei em avaliação, daí me deparei com essa teoria e consegui atrelar isso à matemática e à formação de professores, né? Então, um ponto importante que nós temos que ter enquanto pesquisadores, enquanto professores, é que nós temos que ter formação em avaliação, ou seja, estudar avaliação. As nossas licenciaturas, elas não têm dado o enfoque necessário. Então, aproveitar, se nós pudermos, vamos dizer assim, participar de processos de reformulação curricular para inserir disciplinas, ou pelo menos nas disciplinas formativas mais pedagógicas, um volume significativo, né, sobre avaliação. E quando é a licenciatura, se é em matemática, focar para a matemática, senão fica uma discussão muito alargada só sobre avaliação em educação. Claro que vai trazer os fundamentos, mas nós precisamos focar em avaliação em matemática, tá? E aí, a gente também precisa ter, aqui eu trago nesse slide, essa questão mais geral. Vejam, nós precisamos entender que há conhecimentos necessários à formação do professor, né? Então, nós temos trabalhos aqui de Schumann, de Pamela Grossman, da Débora, esqueci o sobrenome aqui, nós temos vários autores que discutem sobre os saberes necessários à docência, a base de conhecimentos para a docência, quer dizer, como é que eu me formo, que conhecimentos eu tenho que ter. Então, desde Schumann, em 87, 86, ele já apresentou uma teoria que ele chamou de base de conhecimentos para a docência, que foi sendo aprimorada e que hoje nós temos vários trabalhos. Então, só falando rapidinho para vocês, ele propõe que a gente tenha o conhecimento do conteúdo específico, ou depois foi aprimorado, conhecimento do tema, né? Imagine assim, eu vou estudar uma área, geometria, por exemplo. Eu vou estudar geometria plana, esse é o tema, mas aí eu tenho um conteúdo específico, eu vou estudar os quadriláteros. Então, o Schumann criou essa base dizendo, todo professor tem que ter um conhecimento específico da sua área, se é biologia, biologia, se é química, química, se é matemática, matemática. Aí ele precisa ter um conhecimento pedagógico geral, ou seja, da área de educação geral, pois ele é professor. Outro conhecimento curricular. Se eu vou dar aula na graduação, é um currículo. Se eu vou dar aula no ensino médio ou no ensino técnico, enfim, eu preciso conhecer o currículo proposto para aquele nível, para aquele ano de ensino, para aquele curso. Aí ele fala assim, tem um conhecimento que é o amálgama do professor, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. O que é esse conhecimento pedagógico do conteúdo? Ele diz que a gente precisa saber como ensinar na nossa área específica. Então, como é que eu ensino, por exemplo, logaritmos para os nossos alunos? Eu
tenho que ter um conhecimento pedagógico para ensinar logaritmos, ou para ensinar números complexos, ou para ensinar, vamos dizer assim, a operação de adição nos anos iniciais, ou para trabalhar com, vamos dizer, com potenciação, enfim. E como é que eu posso ensinar? Ele diz que esse conhecimento pedagógico do conteúdo, ele é amálgama, né? É aquilo que junta todos os outros conhecimentos e é aquilo que faz o ser professor. Então, ele avançou nisso, e daí ele diz, aliás, a teoria dele avançou, outros autores vieram discutindo, e nós temos até na área da matemática, um grupo da Espanha, do professor Carrillo, que tem a base de conhecimentos para ensinar matemática. Então, mas em linhas gerais, o que a gente tem? O conhecimento específico, o conhecimento pedagógico. E no conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, o que eu falei anteriormente é que muitas vezes a licenciatura trabalha com avaliação, mas ela não aborda o conhecimento pedagógico para ensinar naquela área. Às vezes é um professor, né, que dá uma formação em várias licenciaturas, mas ele não é específico daquela licenciatura. E esses estudos avançaram. Em 2012, teve uma reunião para estudar esse conhecimento pedagógico do conteúdo e a base de conhecimento. E nesses estudos, que a gente chama cúpula do PCK, né, que é o termo em inglês do conhecimento pedagógico do conteúdo, eles incluíram o conhecimento da avaliação. Então, isso é algo bem recente. Então, ele diz assim, nós precisamos incluir na base de conhecimento do professor, além do que já tem, do tema, do currículo, do pedagógico do conteúdo, dos alunos, dos contextos educativos em que se atua, o conhecimento da avaliação. Então, vocês que pretendem estudar ou continuar estudando, é importante ter essa referência de que há estudos que falam que o conhecimento em avaliação é basilar, mas, assim, valorizando esse conhecimento, né? Então, vamos nós, da área da matemática, valorizar, né? E aí, a gente tem também algumas modificações em alguns termos. Eu não vou entrar aqui na evolução dos conceitos, mas para dizer para vocês que até um tempo atrás, e na origem da avaliação das aprendizagens, se falava assim, na avaliação somativa e na avaliação formativa, como algo assim, dicotômico. Eu faço avaliação formativa durante o processo, mas era entendida assim como pequenos testes sem retorno quase que nenhum. Somava-se o valor desses testes, chegava um resultado final, e daí nós teríamos a avaliação somativa, ou uma prova no final de um período, um teste, que ainda ocorre muito no nosso contexto, tanto da universidade, do ensino superior, quanto da educação básica. A gente sabe que isso está arraigado nos sistemas educacionais, né? Então, isso foi mudando a partir de pesquisas e estudos que falam que tanto a avaliação formativa quanto a somativa, hoje, são complementares, elas têm suas funções diferentes, mas elas, vamos dizer assim, elas precisam se complementar no processo educativo. O que eu quero dizer com isso, né? Que em todas as fases da avaliação das aprendizagens, o objetivo é a gente acompanhar o processo de aprendizagem do aluno. Então, se eu trabalho, por exemplo, um bimestre, e eu acho que eu vou avaliar só no final, isso é uma perspectiva extremamente antiquada, positivista, né, daquela geração da avaliação como medida. Eu vou medir, eu quero medir se ele aprendeu. Isso é uma coisa que já foi estudada e não é, assim, indicada, né? Então, a avaliação somativa, ela existe porque ela dá ideia de súmula, a origem dela era a ideia de súmula. Hoje não é mais assim. Hoje ela pode se integrar ao processo de aprendizagem, como nós vamos ver na sequência, né? Mas a avaliação somativa antiga, ela tinha a função de certificar, de atestar, ou seja, se era num bimestre, se alcançou aquela média
definida num semestre para aprovar numa disciplina, no curso superior, enfim, passou, não passou, foi aprovado, não foi aprovado, né? Mas, nesse sentido, é que nós não podemos entender a avaliação das aprendizagens, mas também não podemos pensar que nós vamos dispensar essa certificação. Então, é importante que nós tenhamos uma visão, ou seja, uma concepção mais alargada dos conceitos de avaliação da aprendizagem. Então, hoje, nós temos autores que discutem, né, como o Domingos Fernandes, a Leonor Santos, que é da área da matemática, que é da área de língua portuguesa, os autores brasileiros que eu já falei para vocês, que têm pesquisas aqui, como a professora Regina, a professora Ortigão, mas o que a gente tem que focar? O que a gente tem que entender? Que nós fazemos avaliação das aprendizagens. E esses autores tentaram substituir o termo avaliação formativa pelo termo avaliação para a aprendizagem. O que significa isso? Que no processo eu avalio, né? Posso avaliar durante as minhas aulas, durante todo o desenvolvimento daquela unidade curricular ou daquela disciplina, mas eu estou avaliando para que o aluno aprenda, e se ele não aprende, eu devo voltar, eu devo trabalhar com um processo, né, de interação entre professor, aluno, com feedback, enfim, é uma avaliação para a aprendizagem. E, por outro lado, os autores têm chamado, né, mais recentemente, a avaliação somativa de avaliação da aprendizagem. Vejam no sentido para e dá, ele dá uma ideia. Avaliação para aprendizagem é processo, é contínuo em todo o caminhar do aluno. Aí eu tenho avaliação da aprendizagem daquele período. Mas o que a gente pode pensar aqui? Que essas avaliações, elas têm momentos, né, que elas podem ter momentos de interseção, como está representado nessa figura. Porque, vamos imaginar assim, eu estou trabalhando com os meus alunos e faço uma atividade em matemática, desenvolvo um projeto, ou então, utilizo qualquer instrumento. Eu faço um mapa conceitual, eu faço hoje um vídeo, eu analisando aqueles resultados daquele instrumento, as informações que ele contém, eu posso fazer uma parada, né, e dizer, olha, isso aqui está bom, ou está muito bom, ou ainda está insuficiente, ou uma nota, ou um conceito ABC. Só que, se eu vejo que o aluno tem dificuldades, né, então, nesse momento que eu fiz essa parada, na verdade, eu trabalhei com avaliação da aprendizagem naquele período. Então, nós dizemos assim, que a avaliação somativa, ela pode trazer subsídios para a avaliação formativa. E, da mesma forma, a avaliação formativa pode contribuir para a avaliação somativa. Depois, se vocês tiverem tempo, até deixei nas referências um texto da professora Leonor Santos, que ela diz assim, ó, articulação entre a avaliação somativa e a formativa na prática pedagógica. Uma impossibilidade ou um desafio? É um texto da revista Ensaio. Excelente esse texto para a gente compreender essa evolução, e ela traz aqui elementos para a gente não fazer mais essa dicotomia. Então, hoje, né, o que nós temos são autores dizendo que nós não devemos separar, por isso a avaliação das aprendizagens. E nessas avaliação das aprendizagens entra a avaliação para e da aprendizagem. Se entenderam? Eu não estou vendo vocês, então se vocês puderem falar. Sim, sim. Está muito rápido? Está muito tranquilo, professor. Não, está ótimo. Está indo bem ou não está indo bem? Tá show. Tá show. Sim. Então, o que eu quero dizer para vocês assim? Claro que nós temos que ver o processo histórico, o desenvolvimento das concepções de avaliação. A avaliação formativa era entendida como
faço muitas atividades. E nós, professores, sabemos o cotidiano do dia a dia de sala de aula. Eu sou professora fui professora do Estado. A gente não tem tempo para tantos. Não é a quantidade de instrumentos que a gente aplica para somar. Não é isso. É aquele nosso cotidiano que, às vezes, nós nem percebemos que nós temos processos avaliativos impregnados naquela nossa atuação docente, tá? Então, vamos olhar de outra forma, de outro modo, não daquele modo antiquado da origem desse processo de avaliação, que se vocês forem estudar, eles chamavam de formativa, mas ela tinha uma perspectiva ainda muito técnica, né? E a somativa sozinha é aquela do tempo do 1930, quando começou o estudo da medida educacional. Então, o objetivo era medir. Então, quais autores eu indicaria para vocês se debruçarem? Domingos Fernandes tem trabalhos maravilhosos que fazem a discussão nessa perspectiva. Harlan, deixa eu até ver aqui o primeiro nome dela, não lembro mais, é uma autora que começou a desenvolver essa perspectiva, que não tem sentido no cotidiano da sala de aula a gente fazer essa dicotomia, né? Porque quando surgiu esse tema, as pessoas assim, eu faço avaliação formativa. Sabe o que ocorria assim na escola, no senso comum? Essa avaliação é aquela que deixa todo mundo passar. Não era a maneira de fazer. Então, começou-se uma crítica muito forte para a avaliação formativa, porque diziam que não tinha mais nota, que não tinha mais cobrança, que não tinha teste. Nada disso é correto. Por exemplo, uma prova é um instrumento. Eu posso utilizar uma prova quando o meu propósito for formativo. Ele vai servir tanto para o propósito formativo, para eu ver o que o aluno aprendeu e o que ele precisa aprender, mas eu também posso fazer uma avaliação que me traga um resultado, né, um balanço, que é a perspectiva da avaliação formativa. Então, esses autores, tem outros, mas eu indico ali. Então, o que a gente quer colocar para vocês, né? Que as práticas de avaliação, ou as estratégias de avaliação que a gente vai utilizar, elas precisam estar articuladas, de fato, ao ensino e à aprendizagem. Elas são indissociáveis desse processo. A gente pode começar com uma avaliação diagnóstica, né, de uma turma, de um aluno, para fazer um curso, mas a gente tem que ter essa perspectiva, avaliação integrada aos processos de ensino-aprendizagem. Aqui eu coloquei os acadêmicos, né, mas, na verdade, eu estou pensando aqui, qualquer nível de ensino, os alunos, os estudantes, desde a educação infantil. Vejo, na educação infantil a gente trabalha com o desenvolvimento das crianças, não vai trabalhar com avaliação das aprendizagens. Então, é aquele processo integrado. A gente tem muito a aprender com a educação infantil para ver o desenvolvimento do aluno, né? E aí vem a questão: como é que eu vejo isso? Como é que eu encaro isso no meu dia a dia? Porque uma questão é você observar que isso é importante, que isso está referendado, validado como produção de conhecimento, né? Mas como é que no dia a dia de sala de aula eu, professor, posso compreender isso de modo a não me sobrecarregar, não trazer mais coisas para o professor fazer, para a sala de... né? A gente sabe, a sala de aula, o cotidiano da escola, isso exige muito. Então, nós temos que planejar de modo que a gente consiga ensinar, né, o aluno, que o aluno consiga aprender e que eu consiga avaliar, e que eu consiga enxergar nesse processo que a avaliação está ali. Eu preciso enxergar os momentos de avaliação que eu posso ter naquele espaço, naquele dia a dia. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é baseado em pesquisa mesmo, né? A Leonor Santos, ela fala o seguinte: quando que eu tenho uma prática avaliativa, né? O que é uma prática avaliativa? Uma prática avaliativa, ela não pode ser improvisada, assim, de qualquer forma. Claro, às vezes a gente tem que, até improvisa, numa situação que surge, né, na sala de aula, mas ela tem que ser um ato intencional,
um ato pensado para aquilo que eu tenho proposto no currículo, para aquilo que eu tenho que ensinar. Então, se ela é um ato intencional, ela é um processo, daquele contexto de sala de aula, do ensino-aprendizagem da escola. O que a prática avaliativa faz? Ela possibilita eu coletar informações, tanto sobre a aprendizagem do aluno, sobre o meu ensino, porque eu me avalio quando eu percebo que o aluno aprendeu ou não aprendeu, eu avalio a metodologia que eu usei, eu avalio os recursos que eu utilizei. Então, a coleta de informação é fundamental. A interpretação dessa informação. Não adianta fazer um teste e corrigir, lançar uma nota, se eu não interpretei aquela informação para desenvolver uma ação subsequente. Quer dizer, eu preciso interpretar a informação e o desenvolvimento dessa ação deve estar fundamentado na interpretação que eu fiz daqueles resultados, seja dos resultados de qualquer instrumento, pode ser de um seminário que eu utilizei para avaliar, vamos supor hoje, de um vídeo que eu pedi para os alunos fazerem, de um podcast, enfim, olhar para a avaliação, para a prática avaliativa. Uma prática avaliativa, então, deve ser um ato intencional, processual, que coleta informações, as quais devem ser interpretadas e depois, se necessário, né, desenvolver ações fundamentadas nessa interpretação, seguir adiante, retomar alguns pontos ou refazer um caminho já percorrido com aquele conteúdo, tá certo? Então, isso aqui é um conceito muito importante. Parece simples, mas é bem complexo fazer isso, tá? Bom, aí o que eu quero trazer para vocês, que seria, assim, o que nosso grupo começou a estudar, logo que começou, na verdade, nós já estudávamos avaliação, mas quando nós nos deparamos com a pandemia, nós percebemos, assim, muitas fragilidades, pelo menos aqui em Ponta Grossa, né? O que acontecia? Os professores ficaram com muita dificuldade em avaliar, principalmente os da área da matemática, das licenciaturas, e mesmo nas escolas, né? Como é que eu vou avaliar uma prova de matemática se eu só faço teste, se eu faço questões, como é que eu faço isso? Se eu enviar via plataforma, ou mesmo impresso, o aluno vai copiar, alguém vai fazer, e aí nós pensamos, como é que nós vamos planejar para que as coisas fiquem mais ou menos organizadas? E aí a gente pensou em criar, né, uma maneira de fazer um planejamento integrado de ensino, avaliação, aprendizagem. Esse planejamento integrado, então, está baseado nos pressupostos de Domingos Fernandes, que ele diz assim, que quando a gente vai planejar, a gente tem que ter clareza. O que é que eu vou ensinar? Então, o ensino, avaliação, aprendizagem. O que os alunos têm que aprender? Então, os alunos têm que aprender, eu vou ensinar esse conteúdo, eu vou lá no currículo, por isso coloquei no início da minha fala todos aqueles elementos. Como que eu vou ensinar? Então, e como que os alunos vão aprender? E o que eu vou avaliar? Quando que eu vou ensinar? Quando eu vou avaliar? Quando eles devem aprender? Né? Como eu vou ensinar? Vejam que entram todos aqueles elementos do início da minha fala. Para que eu vou ensinar? Por que eu vou ensinar, por exemplo, a operação de divisão? Para quê? Né? E para que eles devem aprender? Eles devem aprender, né? Claro, para desenvolver o seu raciocínio matemático, para fazer as operações, para se inserir na sociedade, para compreender o mundo à sua volta e assim por diante. Mas o que nós temos que ter clareza é que se nós fizermos essas perguntas antes de planejar, nós temos um caminho mais, do nosso ponto de vista, quero dizer aqui, né, um caminho mais organizado para realizar essas avaliações nessa perspectiva mais formativa. Porque na perspectiva somativa, a gente muitas vezes não faz dessa forma. Então, o que esse planejamento integrado que nós pensamos é fazer um planejamento que caiba num espaço. Nós fizemos, eu já vou mostrar para vocês uma folha, e que o professor enxergue o que ele vai fazer. Um planejamento assim, qual é a minha unidade curricular, ou tema, ou conteúdo específico que eu vou estudar. Traçar os objetivos de aprendizagem é muito importante, né? Que objetivos de aprendizagem eu tenho?
eu quero que o meu aluno aprenda a fazer cálculos aplicando a operação de adição. É isso? Então esse é o meu objetivo. Desenvolvimento das aulas. Tudo isso aqui nós já conhecemos, nós sabemos, já estudamos, né? Vocês que estão aí na graduação, na pós-graduação, quem está na graduação, nós sabemos que tem que pensar na metodologia, nas atividades, nas tarefas, nos recursos, tudo isso sim. Mas o que a gente tem assim, enfatizado é que é preciso pensar nos critérios que nós vamos utilizar para avaliar. E podemos trabalhar também com rubricas que vão tornar o processo avaliativo muito mais claro. Os instrumentos que eu vou utilizar para fazer isso e como é que eu faço o feedback. Então, nós começamos a pensar que poderíamos trabalhar organizando um planejamento que integrasse esses elementos. Vou mostrar aqui mais ou menos o design. Não precisa ser necessariamente assim, pode ser, vamos dizer assim, organizado na horizontal, né, na vertical, cada um faz, pode ser cada item, mas nós gostamos de fazer assim. Então, esse planejamento, nós pensamos a disciplina que eu estou trabalhando, a unidade curricular, os objetivos de aprendizagem. Daí, os conteúdos. Quais conteúdos eu vou trabalhar? Aí, dependendo da situação, se eu estou no presencial, eu tenho, às vezes, né, aulas teóricas e aulas práticas, às vezes só aulas teóricas, então dá para pensar aqui como fazer isso. Que metodologias, de maneira objetiva. Que critérios de avaliação? Daí o nosso foco, lógico, foi a avaliação. Que a avaliação aparecesse integrada aqui. Então, que critérios eu estabeleci, que rubricas eu estabeleci, que instrumentos eu estabeleci, e como eu dei o feedback. Então, por exemplo, o Jader falou assim, eu quero pesquisar os pareceres. Não é isso, Jader? Então, o que é o parecer? O parecer é um instrumento? Será? Ou o parecer é um registro? O parecer é um registro de um processo realizado. Então, pelo que eu já trabalhei com avaliação, muitas pessoas confundem parecer com instrumento de avaliação, e não é. O parecer é um registro do processo avaliativo, né? Então, vamos ver um exemplo. Vocês estão enxergando? Não consigo aumentar mais. Isso aqui nós fizemos uma validação do planejamento. Eu tenho uma colega no grupo, né, uma pesquisadora, que ela trabalha com cálculo diferencial integral na graduação em matemática, e aí quando nós pensamos, o que nós vamos fazer em cálculo? Vocês, já todos aqui, a grande maioria fez matemática, o que acontece? Cálculo é a disciplina que os alunos têm muito medo, né, se apavoram, mas tudo bem, mas eu vou ensinar integral, por exemplo, integral definida. Então, vejam, como é que nós montamos, e isso foi realizado no curso. Então, veja, objetivo de aprendizagem, conceituar a integral definida, identificar a relação entre integrais definidas e o conceito geométrico de área. Muito bem, é nível superior? Depois tem outros exemplos de nível básico. Então, vejam aqui, se eu faço esse planejamento, eu posso colocar o conteúdo, eu não vou ler tudo para vocês não cansarem, mas vejam ali, integrais definidas. Na época, era atividade síncrona e assíncrona. Então, a professora, na atividade síncrona, ela trabalhou com os conteúdos, utilizou o GeoGebra, exemplificou, né? E na atividade assíncrona, ou seja, que o aluno fazia em casa, ela pediu para ele resolver vários problemas envolvendo integrais definidas. Tudo bem. Qual o critério? Então, ele tinha que resolver resolução de um problema envolvendo integral definida. Aí, como é que ele resolveu esse problema? Ele fez... Qual foi o instrumento? Trabalho em grupo com a apresentação da resolução de um problema seminário. Estão vendo aqui? Instrumento? Sim, tá? Falei sim, professora. Dá para ver? E aí, o que a gente quer colocar também é a rubrica, porque a rubrica ajuda você a fazer uma avaliação e
mais, eu vou dizer assim, mais justa, mais transparente. Por quê? Porque você vai poder apresentar para o aluno esse planejamento, né? Claro que nos níveis mais básicos, isso não, às vezes não dá, mas você tendo isso, você sabe. E o que nós queríamos também é pensar assim, como é que eu integro avaliação formativa e somativa? Como é que eu faço isso na minha aula? Na minha aula, eu tenho que ter a nota, ou eu tenho que ter o conceito, seja, dependendo do nível do ensino, esses processos são integrados. Então, se eu tenho rubrica e eu atribuo um valor, o que vai acontecer? Eu consigo fazer essa, vamos dizer assim, claro que se eu tenho esse propósito, né? Eu consigo olhar com mais clareza para aquilo que eu estou fazendo, que eu estou ensinando, que o aluno está aprendendo, e uma avaliação melhor. Então, veja, a rubrica, na verdade, nada mais é do que você criar indicadores ou standards, como alguns autores dizem, para fazer a avaliação de acordo com aquele critério que eu tenho e com o instrumento que eu utilizei. Que instrumento que eu utilizei? Eu fiz, os alunos tinham que apresentar a resolução do problema num seminário. Só destaco aqui que era um seminário online nesse momento, né? Mas só vejam ali, ele realizou o cálculo apesar da interpretação incorreta. Ou seja, ele fez o cálculo, mas ele não interpreta corretamente. E assim, os níveis de interpretação aquém das expectativas, foi atribuído um ponto. Dentro das expectativas, 5 pontos. Interpretou o problema e realizou o cálculo de integral definida. Muito bem. Então, ele superou as expectativas. E daí eu posso dar o feedback. Aí, aqui, ó, passei. A área de integração. Área em integração. Então, a gente queria lá como objetivo que ele identificasse a relação entre as integrais definidas e o conceito geométrico de área. Tudo bem. Então, o que a gente pediu que ele fizesse? Explicar a relação. Mas como é que eu ia fazer isso, né? De modo que o aluno trabalhasse e tal. Então, foi solicitado que eles criassem um vídeo. Veja bem, gravassem o vídeo. Então, essa atividade, criar o vídeo, era uma atividade para ele fazer. Mas, ao mesmo tempo, o meu instrumento de avaliação era o vídeo. Então, eu articulei tudo, a atividade realizada, o instrumento, ele mostrou esse vídeo, ele encaminhou esse vídeo para a professora tem condições de analisar, tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo aqui que eu trabalhei é uma disciplina chamada Instrumentação para o Ensino de Matemática 4. Então, vejam aqui, tem os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, né? É uma disciplina pedagógica, mas que a gente discutia sobre o ensino médio. Então, só para vocês verem aqui, ó, tinha aula no Google, com materiais disponibilizados antes, leitura e síntese dos textos, critérios, e aí a rubrica. O que ele tinha que fazer? O instrumento era um resumo que ele tinha que encaminhar, tá? E também a gente utilizou um aplicativo aqui para trabalhar com eles. Então, veja, desse jeito que nós montamos, nós podemos ver se ele, no resumo, ele não compreendeu, ou ele demonstrou compreensão, ou demonstrou uma boa compreensão, uma excelente compreensão, né? Evita também aquela coisa do copia e cola, e assim por diante. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que, ao inserir critérios e rubricas no planejamento de modo bem explícito, bem claro, eu consigo observar melhor, né, o processo de aprendizagem do aluno e integrar a avaliação, as minhas, vamos dizer assim, as minhas estratégias, metodologias de ensino que eu tenho. Então, vamos ver aqui um exemplo de rubrica. Rubrica, na verdade, tem 3 elementos. Tem os critérios descritos, tem o tema e tem os indicadores, né, os standards. Então, veja, um critério. Estou lembrando aqui da Bianca, lá com a metodologia, Bianca, você pode acrescentar esse material lá na tua discussão.
em avaliação usando a metodologia. Você vai ver como isso é possível. E é uma coisa muito pouco estudada no Brasil, tá? Então, é importante que vocês vejam. Ó, identifica os elementos conhecidos do triângulo retângulo. Como que ele identifica? De modo excelente, de modo muito bom, bom, suficiente, insuficiente. Então, os indicadores estão aqui, mas eu descrevi cada um deles. Aí, vamos ver um outro critério. Identifica razões trigonométricas para resolver problemas. Identifica corretamente todas as razões. Quase todas. Algumas, poucas, não identifica. Então, vejam, aqui os níveis podem ser escritos, qualitativos, podem ser numéricos, podem ser percentuais, aí depende muito de como cada um organiza, tá? E aqui mais alguns elementos. Então, mostrei esse para vocês, depois eu tenho outros exemplos. Então, vejam, isso aqui, para mim, né? Eu, professora Mari, se eu planejo isso, eu consigo observar os meus alunos a partir de critérios pré-estabelecidos, né? Eu não tenho dificuldades não tenho tantas dificuldades, aliás, de atribuir uma valoração para aqueles problemas que eu proponho. Então, falei já para vocês. Agora, conceituando, né? Eu sou assim, eu valorizo muito em matemática que você, em qualquer área, mas na avaliação, currículo, você tem que ter clareza dos conceitos. Então, às vezes as pessoas não sabem trabalhar matemática porque não entenderam o conceito, só fazem mecanicamente. Então, o critério, o que é um critério? É uma norma, um parâmetro que possibilita que eu avalie. Deixam claro quais objetivos eu defini, né? Os descritores, as características. Então, quando diz assim, que atendeu todos os critérios ali do triângulo retângulo aqui, né? Todos os elementos do triângulo retângulo, ou então as razões, e assim sucessivamente. E os níveis de desempenho apresentam uma escala de classificação, né? Essa escala pode ser escolhida pelo professor e não precisa ser numérica. Aqui, o Domingos Fernandes traz para nós o seguinte, um quadrinho que diz como que eu posso montar, né? Uma descrição. E ele diz aqui, né, que nós podemos usar vários tipos de sequências e expressões para definir, né, esses níveis aqui, tá? Bom, as rubricas, como que elas podem ser? Elas podem ser holísticas, ou seja, rubricas que envolvem, por exemplo, o conhecimento de um semestre inteiro de uma disciplina ou de um ano de curso, né? Então, elas vão integrar vários critérios para descrever o nível de desempenho do aluno. Imagine, por exemplo, um aluno no estágio supervisionado em matemática. Esse aluno, ele passa por 2 anos fazendo estágio, e esse processo todo é para que ele se torne um professor de matemática. Então, eu posso criar rubricas para a disciplina de estágio, mas vendo a totalidade, né, dos elementos necessários à formação daquele aluno. E as analíticas são como essas que eu apresentei para vocês, são aquelas mais específicas, né, que dependem, né, de mais detalhes, então aquelas mais adequadas para a nossa avaliação da aprendizagem cotidiana. Bom, agora eu vou trazer um exemplo para vocês de como elaborar rubricas. Porque também eu queria contar para vocês que quando nós pensamos em montar esse planejamento integrado, nós tivemos muita dificuldade para planificar, ou seja, fazer o planejamento, porque normalmente a gente faz isso, deixa tudo separadinho naquele plano, vamos dizer, plano de aula até, assim, padrão, mais tradicional, mas aí a gente tinha que ter clareza de tudo que a gente ia fazer naquela semana, ou naquela unidade curricular, ou naquela disciplina como um todo. Dá para planejar toda a disciplina, né? Então, olha os 5 itens aqui. Primeiro, o tema. Qual o conteúdo que eu vou ensinar? Mas que será objeto de avaliação? Às vezes, alguns conteúdos não são objeto de avaliação, então precisa pensar nisso. Que tarefas, atividades eu vou colocar? Então, o que o aluno deve saber? Quais são os objetivos de aprendizagem? Como o professor espera que o aluno demonstre o que aprendeu ao realizar a atividade avaliativa? Quer dizer, quais critérios?
Como que eu espero? Eu quero que ele resolva uma integral definida. Eu quero que ele faça a relação entre integral e área. Então, eu defino isso, tá? Quais as variações de resposta para que cada critério seja atingido ou alcançado? E quais os níveis de desempenho? Então, vejam aqui que eu estou tentando articular, né, no planejamento, uma avaliação das aprendizagens, articulando avaliação somativa e avaliação formativa. Elas têm especificidades, mas elas têm pontos comuns, elas se complementam. Aqui tem um material que depois vocês podem consultar, que é muito bom, saiu em 2021, da Silva e Lengert, que eles têm vários exemplos de rubricas. Aí, um exemplo, então, esse exemplo é deles, Introdução à Programação, uma disciplina no curso de Tecnologia. Qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar? Então, aqui os conteúdos, tá? Não vou ler para não atrasar, que já são 15 para as 10. Olha só como eu falo. Aí tem um problema. Esse problema é a atividade que os alunos têm que fazer, né? Então, aqui, o que o aluno deve saber a partir dos conteúdos? Quais são os objetivos de aprendizagem? Então, um probleminha de matemática aqui. Aí, o que eu quero que ele faça? Elabore um algoritmo, né? Leia o tipo de sorvete que o cliente comprou. Daí, explica aqui passo a passo para o aluno. Depois, quais critérios? Aplicar tipos de variáveis em situações de programação de acordo com o contexto. Aplicar operações aritméticas e lógicas em situações de programação. Utilizar comandos de leitura e escrita em situações de programação de acordo com o contexto. Utilizar estruturas condicionais em situações de programação. Vejam, aqui ele colocou verbo, eles colocaram verbo, mas podia ser assim, aplicação de tipos de variáveis. Aplicação de operações aritméticas, utilização de comandos. Então, é importante aqui, tá? Aí, como é que ficou o planejamento? Quais são as variações de respostas para cada critério? Então, veja, o critério é aplicar tipos de variáveis. Todos os tipos de variáveis são compatíveis com o seu uso no programa. Esse é um descritor. Outro descritor, nem todos, no máximo 2, mais de 2. E aqui, eu só vou ler esse primeiro, mas depois eu passo para vocês os slides, vocês podem ver com calma. Aplicar operações aritméticas. Então, tem 1, 2, 3, 4 descritores. Aí, vejam, eu não coloquei no mesmo slide porque não cabia, mas aplicar tipos de variáveis em situações de programação. O descritor é esse, e aqui eles criaram como nível de desempenho. O T é ótimo, bom, suficiente, insuficiente. Então, é uma outra escala de níveis de desempenho, tá? Está aqui embaixo a legenda. Então, vejam, como isso facilita a avaliação do professor. E aí, continua aqui os outros critérios, né? Todos aqui. Bom, dado esses exemplos, eu quero dizer para vocês o seguinte, qual a vantagem do uso de rubricas? Clarificação. Ajuda a clarear as expectativas de aprendizagem, ou seja, os alunos sabem o que você quer antes. Você pode apresentar para os alunos, quando mais adultos, mas os adolescentes já vão entender. Você faz uma linguagem adequada. A padronização facilita a padronização de critérios avaliativos, possibilitando o alcance de habilidades mais complexas. Objetividade permite avaliar de forma mais objetiva, diminuindo a subjetividade. Nós sabemos o quanto nós somos, às vezes, levados pela subjetividade na avaliação, né? Conhecendo o aluno e tudo mais. Então, aqui ajuda muito. O feedback possibilita fornecer feedback e orientação ao aluno sobre o que foi elaborado. Transparência, o aluno sabe o que você quer, né? Nós temos, infelizmente, colegas que não deixam claro, às vezes, para o aluno o que espera deles, e aí, muitas vezes, no improviso, pode acontecer uma série de problemas. As rubricas facilitam a avaliação de atividades complexas, permitem visualizar se os alunos têm o desempenho dos alunos, aliás, e se os objetivos foram alcançados. E as rubricas podem ser reformuladas, reutilizadas, conforme a gente vai aprimorando esse processo. Então, são algumas das vantagens. A gente pode pensar assim, mas dá muito trabalho. Realmente não é que dê muito trabalho. Você fazendo esse planejamento,
o trabalho é fazer, mas depois a execução do processo ensino-aprendizagem e da avaliação, ele é muito mais ágil, né? Eu tenho feito isso até na pós-graduação, gente. Então, não é serviço a mais, é otimizar o trabalho. Bom, o que aqui já foi dito lá, né? Para os alunos, melhora o desempenho, porque você apresentou para eles, os alunos conseguem avaliar a qualidade do próprio trabalho, visualizar os pontos fortes e os pontos a melhorar, o tempo gasto é mais reduzido, pois os critérios estão previamente definidos, na verdade, aquelas nossas dúvidas quanto à valoração, tem que dar nota, tem que dar conceito, claro, é ilusório achar que nós não vamos ter que certificar e que nós não vamos ter que ter uma escala de aprendizagem. Claro que nós podemos voltar, né? Evita que o professor compare o desempenho de alunos e a avaliação se torna mais objetiva e consistente. Agora, vou passar para vocês aqui rapidinho outros exemplos de outros anos. Aqui tem o grupo do professor Domingos Fernandes, ele trabalha, ele é um professor de Portugal, hoje ele é presidente do Conselho Estadual de Educação de Portugal, mas ele trabalhava na Universidade de Lisboa e agora trabalha no Instituto de Ensino Superior de Lisboa. E ele é estudioso em avaliação, e ele era matemático, antes ele investigava pesquisas na área de matemática. Ele é matemático, né? Então ele tem, assim, vamos dizer assim, o nosso jeito de ser bem objetivo. E ele tem um material muito bom, vocês pesquisarem na internet, é Projeto Maia. É monitoramento e avaliação na educação básica, assim. Então tem vários materiais teóricos e práticos sobre rubricas, sobre avaliação formativa, sumativa, que vocês vão encontrar. Aqui tem uma representação de uma professora que fez uma rubrica para o segundo ano, vejam lá, sobre o cálculo, né? Algoritmo da adição com transporte. Então, ela fez a representação vertical do cálculo, resolução do algoritmo. E daí colocou 3 níveis. Claro que para uma criança de segundo ano, a figurinha é adequada, né? Aí, outro exemplo. Aqui, deixa eu ver o que é. Elaboração de uma reflexão crítica sobre o novo equilíbrio global após a Primeira Guerra. Esse aqui é da área de História. Também é super interessante. Tem de todas as áreas no site que eu vou deixar para vocês. Aqui tem um outro modelo, né, de rubrica, de fotografia temática. Então, vejam aqui como é que estão os descritores, né? Vejam que interessante esse formato aqui. Então, o tema é fotografia. Aqui tem os objetivos, é um outro jeito de organizar. Aqui, construção de um podcast sobre uma obra de arte através do telemóvel e alojamento de uma aplicação digital. Então, vejam, dependendo do nível de ensino, a complexidade, né? Então, aqui entra o vocabulário, a estrutura do texto, a criatividade. No nosso caso, nós temos também interpretação de texto em matemática, que poderia ser adaptado. Inclusive, nesse site, tem vários exemplos de rubricas, né? E essas rubricas, alguns deles deixaram para editar, então você pode aproveitar a ideia e daí adequar para a área da matemática, né? Aqui, por exemplo, construção de um portfólio digital numa aplicação eletrônica. Então, aqui, quais são os critérios, o rigor. Então, vejam que deixa claro mesmo, né? Aqui, compreender as mudanças geopolíticas, aquele mesmo. Esse aqui é um outro, eu tenho uma aluna de Ciências Biológicas, do mestrado em Ciências e Educação Matemática, que ela fez uma dissertação sobre a formação dos professores em avaliação, e ela trabalhou com um curso dando como montar esse planejamento. Então, ela fez sobre vacinas. É muito interessante. Depois, os alunos da graduação fizeram o planejamento integrado, né, escolhendo a sua área de estágio, então um material que ficou muito bom também. Aqui para o 7º ano, então, na época eram vacinas. Enfim, pessoal,
são muitas informações para pouco tempo. A gente poderia trabalhar como oficina, né? Eu tinha pensado, se fosse um grupo o GD pudesse, a gente poderia sentar e montar esses planejamentos para a nossa área, para a área que vocês atuam, né? Não sei. E aí eu deixo aqui alguns elementos, algumas referências que eu usei, né? Só para mostrar para vocês aqui, esse Silva e Lengert, acho Carolina Lengert, eles têm um guia, ele é bem didáticozinho, mas é muito bom, eu utilizei muito, tem vários exemplos, eu peguei só um, aquele lá da programação. E esse repositório aqui, vocês podem acessar, que tem muitas rubricas, de professores de diferentes áreas, e até socializar com os colegas, né, para ver como que esse é um elemento da avaliação das aprendizagens em matemática que nós podemos inserir, né, para tornar nossas avaliações mais adequadas, facilitar o nosso trabalho e, de fato, integrar a avaliação sumativa e formativa como a literatura indica que precisa ser feito, que dá resultado, e eu acho que é algo assim que a gente precisa discutir e tentar fazer nos nossos espaços, né, de trabalho e no nosso cotidiano e na formação também de professores. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, pela paciência de me escutarem, mas é isso. Aqui eu deixei o endereço. Só um pouquinho. Então, pessoal, voltei aqui agora, estou vendo vocês. Vocês fiquem à vontade aí agora para perguntar. Dizer se gostaram, se não gostaram, porque foi tão rápido. Eu tirei um print das suas referências, mas eu ia te perguntar se você consegue compartilhar a apresentação com a gente. Sim, eu vou compartilhar. Deixa eu pensar como é que eu faço aqui no chat, né? Como é que eu faço aqui? Bom, de qualquer modo, se eu abrir a apresentação, eu coloco... Eu nunca faço isso aqui. Ou então alguém me passa... Vocês me colocam um e-mail aqui, eu passo para vocês. Pode ser. Coloque aqui o e-mail, depois eu passo para o e-mail de vocês. É mais fácil. Colocar o e-mail no chat aqui, professor? Isso. Ah, então tá joia. Que eu acho que vai ajudar bastante no que eu estou estudando. Na hora que eu comecei a olhar assim, você começa a trazer para a pesquisa que está organizando, né? Então eu acho que assim, teve uma discussão muito legal, eu acho que vai ajudar bastante aí no meu caso. Demais. Aqui também eu já consegui identificar várias coisas que vão me ajudar na compreensão do que eu estou estudando, até do próprio trabalho, né, que eu citei antes, do instrumento da Veleda. Então, assim, nossa, foi bem esclarecedor. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar muito. Eu não sei se mais alguém quer se colocar. Prof, primeiro parabenizar, excelente trabalho, como você disse, né, resumido, porque aí teria para falar por uma semana, no mínimo, né? Todo o trabalho. Nossa, nós estamos estudando isso faz 3 anos, meu amigo. E quero compartilhar que o meu doutoramento eu fiz uma experiência e usei rubricas, né? Uhum. Inclusive saiu num livro da CRV aí de Curitiba, todo o trabalho de tese, aí depois eu passo o link para vocês se tiverem interesse, sobre como foi trabalhado. A ideia era, na verdade, as concepções dos estudantes, né? Mas o trabalho foi com rubricas. Um excelente trabalho, a gente tem sempre que aprender com rubricas, né? Os portugueses, como você disse, a Leonor Santos, o Domingos, esses estão trabalhando muito, né? A Leonor Santos também trabalha com a avaliação em 2 fases, né? O material que ela tinha também, e eu também li muito ela no meu doutoramento. Então, maravilhosos, né? Referências maravilhosas. E esse pessoal que você passou aí, que tem esse repositório aí, eu vou utilizar, com certeza. Vocês têm que procurar, porque, na verdade, assim, a gente, quando prepara uma apresentação, a gente sempre quer trazer uma novidade, né? Claro que muitos de vocês
como no teu caso, né, você já estudou, é diferente, mas tem um material novo, tem um material que agrega. Eu ainda hoje, eu digo assim, por mais anos que eu tenha de caminhada, eu adoro aprofundar. E agora, sabe, a gente precisa escrever sobre isso. Eu escrevi um pequeno texto que foi para uma live durante a pandemia, que eu até coloquei ali, mas a gente já melhorou um pouco a discussão, já aprofundou, e eu acho que a gente tinha que discutir cada elemento, sabe? Cada elemento que a gente tem ali, como fazer, fundamentar teoricamente, e, enfim, isso é importante. Então, dependendo da pesquisa de cada um, como a Bianca colocou ali, eu já pensei da minha pesquisa, Bianca, sim, você me permite usar o teu exemplo. Você, a Gabriela falou do instrumento, mas só o instrumento não basta, né? Ela focou no instrumento, era objeto de investigação, mas o instrumento pode ser de vários tipos, né? Existem N instrumentos que nós podemos utilizar. Nós temos que entender isso. Só que nós temos que articular com o ensino, para não ficar tendo o trabalho multiplicado, não é verdade? A gente não multiplica o trabalho do professor, os professores dizem assim, fazer avaliação formativa vai dar mais trabalho, fazer rubrica vai dar mais trabalho. É ilusão, porque às vezes você acaba fazendo muitas coisas porque o planejamento, você não tem clareza de todo o processo que virá. Eu acho muito importante o planejamento, né? O planejamento do processo. Então, se você vai trabalhar com modelagem, claro que o planejamento é flexível, mas você estabeleceu que você vai fazer isso, que você vai trabalhar a avaliação na modelagem, então eu tenho que observar as características da modelagem e como é que eu posso fazer um planejamento que eu possa utilizar a avaliação formativa, tá? Por exemplo, Jader, no caso ali, pareceres, tudo bem, você vai trabalhar pareceres, mas como é que esses pareceres são elaborados, Jader? Pense nisso. Tem critérios, ou tem aquele modelo que todo mundo copia e cola, ou então tem aquelas falas que hoje são muito criticadas, não sei, que diz que o aluno é, assim, pejorativo, né? Ele é desatencioso, ele é isso, e não fala da aprendizagem. Quando você analisa parecer, você vê às vezes que a aprendizagem por isso ele não aprende. São justificativas, vamos dizer assim, frágeis para aquele processo, entendeu? Mesmo na educação do campo. Então, veja quanto que você pode contribuir se de repente você trabalha com os pareceres, pensando que tem um instrumento que vai permitir a construção de pareceres mais adequados. Não sei se eu estou dando palpite aqui, mas eu fiquei pensando o que você podia aproveitar dessa live, entendeu? E assim, os demais que estão aqui conosco, né, se quiserem colocar alguma questão. Professora, justamente é esse o foco da minha pesquisa. Como é um mestrado profissional, inclusive, é o que a gente pretende desenvolver no produto, um material que ajudasse na escrita desses pareceres. E aí eu estava meio perdido justamente por conta, eu acho que é o que estava faltando, esse contato, assim, essa questão da rubrica, dos critérios, que eu acho que vai ajudar bastante os professores, porque a gente vê um parecer muito superficial, assim, nos que a gente analisou. Então, eu acho que é um ótimo trabalho. Inclusive para você montar, de repente, alguma coisa de como elaborar pareceres. Isso, nesse para sentido. a educação do campo, que é o teu objeto. Então, assim, a gente tem que compartilhar essas questões, discutindo, né? Seria interessante fazer um curso, assim, Nossa, tem tantas possibilidades, né? Mais alguém quer comentar? O pessoal que está quietinho aí, será que assistiu? Prof, você comentou num momento aí, teve um momento que a minha internet caiu, eu fiquei uns 10 minutos fora. Você comentou no momento sobre a questão das disciplinas, né, nas universidades e faculdades. Na FAMA, que é a faculdade onde eu trabalho, nós criamos a disciplina de planejamento e avaliação. É no curso de pedagogia. No entanto, planejamento e avaliação no ensino. Inclusive, eu sou o que ministra essa disciplina. Então, é de muita importância, realmente. Sim. E quem está atuando na matemática também fazer isso, até porque é um conteúdo, como você mesmo disse, trabalhado nas áreas de
de ensino, e quando no curso de matemática ele é dado pouca importância, né, ou quase nenhuma importância. Eu lembro da minha graduação, onde essas matérias de planejamento e avaliação eram vistas como um pequeno tópico e rapidamente não se via mais. E também quero compartilhar, compartilhei o link aí dos 2 livros nossos, da série V, que é do nosso doutorado, que eu lhe falei das rubricas. Eu tenho teu livro. Tem? Tenho. Bom, eu comprei, eu adorei o livro. Ai, que honra, professora, que honra. E esse que foi lançado... Esse que foi lançado esse ano aqui, me permita compartilhar, professor, aqui? Sim. Me permita compartilhar aqui rapidamente. Esse ano nós lançamos, né, no caso. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Eu tenho aquele antigo, esse eu não tenho. Está aparecendo, professora? Sim. Então, esse foi lançado esse ano e, infelizmente, não deu tempo de eu mostrar para o Biratã. Ele que fez o prefácio desse livro nosso aqui. Então, pesquisas, experiências que foram compiladas através dos tempos de pesquisa e atuação, e aqui nós, com o título Avaliação Integrada ao Ensino de Matemática, uma tendência. Olha que legal! É o meu mais recente filho. Então, o Biratã prefaciou ainda em 2019, e aí, buscando editoras, até que eu consegui, e ele já não estava mais conosco, infelizmente, para que eu mostrasse esse trabalho. Então... Qual editora que é? É da Livraria da Física. Eu passei aí o link agora há pouco. Tá, eu vou copiar. Isso. Então, nós precisamos, assim, disseminar, né, os estudos em avaliação no nosso estado, principalmente. Eu, assim, fico à disposição, se vocês quiserem alguma coisa, né, a gente, de repente, pode fazer parcerias, publicações em conjunto, né, porque tem tantos profissionais, e o grupo de avaliação no Paraná ainda é muito pequeno, né? Verdade. Acho que tem você e em Londrina tem bastante. Pena que a professora Regina não pôde estar conosco, mas ela também ela tem um outro enfoque, né? Porque ela trabalha justamente com as questões lá, com a prova em fases, né? Enfim, quem está fazendo também pode se interessar e consultar as orientações que a professora Regina Buriasco fez, que são muito interessantes, né? Mas o que eu quero deixar para vocês assim, fundamentem-se bem em avaliação. O que é se fundamentar bem? Eu não trouxe perspectiva epistemológica aqui, mas dá para também colocar isso. O que você vai fazer um trabalho de graduação, ou de mestrado, ou doutorado, você tem que ter uma boa fundamentação. E, muitas vezes, em avaliação, a fundamentação é muito frágil, sabe? De livros didáticos. Então, escolham autores que discutam avaliação, conceitos de avaliação, para vocês terem uma boa fundamentação, é muito importante, tá? Eu tenho um livro aqui pela UEPG, que é Avaliação Educacional, Interfaces de Conceitos, Termos e Perspectivas. É um livro diferente, a gente fez assim, tipo, pequenos capítulos de 2, 3, 4 páginas, que a gente explica conceitos. Se vocês tiverem interesse, entrem na editora UEPG. A gente fez no grupo de pesquisa também o estudo de conceitos de avaliação, mas é de avaliação, não é de avaliação em matemática. Eu ainda preciso fazer um em matemática, que eu tenho alguns materiais e pesquisas feitas, mas não deu tempo ainda de publicar. Isso, prof, porque na verdade a gente tem muito material em avaliação, há muito tempo produzido, e no nosso campo a gente acaba tendo pouca, né? Então, a professora deve fazer isso, por favor. Eu acho que a gente pode até pensar em alguns para frente, né? Fazer parcerias assim, publicar livros com vários autores, né? Porque do Paraná, por exemplo, né? A gente pegar capítulos e tal, mas precisamos ter irmãos aí para fazer tanta coisa, né? Mas já para mim seria uma honra conseguir participar de um livro com você, professor. Não, eu acho que agora vocês podem aí ficar sempre em contato com a gente, né? E a gente vai conversando, né? Para o ano que vem a gente pode conversar, porque é interessante a gente formar um grupo no Paraná. Eu acho que o Paraná tem muito ali em Londrina, mas nos outros programas de pós, pelo menos no meu aqui, eu é que trouxe essa discussão de avaliação nos 2 programas. Agora estou tentando ver se eu crio aqui uns filhinhos, filhinhos acadêmicos, né, para que se interessem. Tem a Gabriela que fez também, mas são poucos trabalhos assim, né,
que discutem avaliação em matemática, a não ser o pessoal de Londrina, que tinha a professora Regina Buriasco, que orientava bastante, né, nessa área. Mais alguma questão, pessoal? Não? Bom, só me deem um feedback agora, se valeu a pena, não valeu a pena assistir, porque se a gente fala de avaliação, tem que avaliar também. Ué, eu poderia dar nota 12, né? Mais que 10. Imagina, Foi show de bola, professor. Eu aprendi um monte, fui tirando foto aí, e depois, se a gente conseguir o link, acho que vai deixar no site do evento, né, professora, os slides, ou algo assim? Isso daí é com eles, eu não sei, mas eu mando a apresentação para vocês já. Sim, sim. Tá? Sim, perfeito. Foi show de bola da minha parte. Foi muito bom mesmo, professora, foi muito proveitoso, tanto a sua apresentação quanto todas as referências que você trouxe. Eu acho que vai dar uma boa base de estudos aí, vou passar as férias lendo seu material. Não, imagine, mas você tem que pegar esses autores que eu citei, né? E tem outros também. Nós temos que organizar um referencial de avaliação, assim, específico para a educação matemática. Se eu organizar, eu passo para vocês, vou ficar com o e-mail de vocês, tá bom? Uhum. Alguns autores que você citou, eu já até havia coletado o trabalho para leitura, mas você trouxe aí muitas e muitas contribuições, professora. Que bom que despertou a reflexão, né? Agora mãos à obra, como dizem, né? Vamos trabalhar, estudar, escrever e produzir, né? Isso aí. Acho que é importante assim a gente ter um outro olhar sobre a nossa própria prática em avaliação e sobre o objeto de investigação que a gente se debruça enquanto pesquisador, né? E quem está na graduação, como a gente tem os alunos aqui, também já começam a enxergar a avaliação de outro modo, né? Começam até a avaliar as avaliações do ensino superior, vamos dizer assim, né? Porque nós temos alguns casos bem problemáticos, né? Então, gente, muito obrigada. Eu agradeço a paciência de vocês. Peço desculpas se demorei muito, mas eu fiquei muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, tá? A gente vai se falando então, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer.